nós relembramos o sacrifício da cruz do Calvário, amém? Foi por mim, foi por você, glória a Deus por isso. Olha para o seu irmão, diga para ele, foi por você também. Diga para ele, foi por você também. Aleluia. Glória a Deus, foi por você, foi por mim, amém? Glória a Deus por esse dia. Feche os seus olhos. Aleluia, Pai. Essa é a verdade, Jesus. Foi por amor. Foi por amor a nós, Jesus. Foi por amor a nós, Jesus, que o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós. E não há graça maior, Jesus, que está repousada sobre as nossas vidas. Não há favor maior, Jesus. Quando o Senhor nos encontrou, quando o Senhor nos abraçou, nos lavou, nos arrancou o pecado que há em nós, nos arrancou o reino das trevas, onde, meu Pai, éramos escravos dos nós mesmos, escravos do pecado, Jesus. E nós já tínhamos um destino, nós já tínhamos um destino, Senhor. Mas então
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é dessa verdade que nos aproximamos de Ti hoje. Vamos sentar à mesa, Deus, comendo o corpo, beber do sangue do Cordeiro, usufruindo da bênção que o Senhor nos tem dado. É riqueza, e com ela o Senhor não acrescenta dores. Assim seja, Deus, o nosso viver. Assim seja, meu Pai, o nosso comungar. Assim estamos juntos de Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Eu quero uma palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Muito bem, bom dia a todos. Pois bem, graças a Deus, hoje, Santa Ceia do Senhor, mais um dia, sentarmos à mesa, comer do corpo, beber do sangue do Cordeiro, que foi vertido por nós lá da cruz do Calvário. E Jesus tem lá suas maneiras, as suas formas de nos abençoar. Eu quero falar hoje sobre um assunto que eu tenho procurado trazer um aprofundamento melhor em relação àquilo que Deus fala ao nosso coração, para que a gente possa viver a cada dia, a cada instante, as situações que a vida nos oferece, crendo que em todas as coisas somos mais que vencedores. Vamos começar aqui no livro de Mateus, o capítulo é o 29, aliás, capítulo é o 11, e o versículo, vou falar mais do 28 hoje, 29. E Deus então traz para nós essa informação. Mateus, o capítulo é o 11 e o versículo o 28. Aqui, como na semana passada eu falei que a gente ia ter um culto diferenciado, especial, voltado para louvor, adoração, para você ser livre na presença de Deus, aprender realmente, usufruir, beber da glória da presença de Cristo, usufruindo de tudo que Deus tem para nós, de forma livre, de forma espontânea, de forma alegre. O louvor em si, ele representa justamente uma satisfação que você expressa a Deus quando você canta, quando você realmente se entrega ali, quando você entende aquele louvor, quando você entende aquela palavra, e Deus recebe como algo de gratidão e satisfação. E aqui no Mateus 11, 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Falei na semana passada que Deus começa um processo de mudança na nossa vida quando mostramos cansaço. Enquanto a pessoa tiver força para continuar errando, continuar naquela vida, mesmo sabendo que é errado, ou ainda que ela não saiba, mas aquilo começa a angustiar as pessoas. A Bíblia diz em Provérbios que o fim de toda alegria é tristeza, e o fim da festa será dor. Tem tradução que fala o fim do prazer será dor, e o fim da alegria será tristeza. Entre outras palavras, as pessoas aí fora, elas se entregam à alegria que o mundo oferece, mas no final de tudo, no resumir da ópera, como diz, a pessoa sempre tem aquele fundo de tristeza. Isso é muito comum. Às vezes lá fora no mundo, o velho homem, como também você deve ter tido experiências assim, você vai conversando com a pessoa e com o passar do tempo ela vai se abrindo e ela começa a dizer que de vez em quando ela sente assim um vazio, ela sente uma tristeza, ela sente assim que algo está errado, mas ela não consegue resolver, não sabe de onde vem. Esta é a característica da falta de Deus na pessoa que não conhece, ou da falta de Deus na pessoa que não está obedecendo o que Ele manda, não está fazendo o que Ele, Deus, determinou. Então essas são as maneiras que Deus tem. Quando Ele vê que eu estou cansado, quando você mostra sinal de cansaço, no sentido eu vou mudar, eu vou ter novos comportamentos, eu quero sair dessa, eu preciso, como diz a luz no fim do túnel, Ele começa então a agir diferente. Aí diz o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Essa é a característica que vai realmente aliviar você, que vai trazer sobre você um grande alívio, vai mudar a sua vida da água para o vinho. Quando você então toma sobre vós o meu jugo, que é o que ele diz ali. O que ele está querendo dizer? É a pessoa que assume um compromisso de viver na obediência do que ele, Deus, acha certo. Essa pessoa tem que fazer isso. Ela tem que tomar sobre vós o jugo dela. E por que tem que ser assim? Olha o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 1.
Provérbios capítulo 29, versículo 1. Aqui está o próprio Deus falando para nós e trazendo essa informação. Olha o que ele diz, Provérbios 29, capítulo, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então, por isso, Deus, para poder lidar comigo e com você, Ele tem que ver que eu estou disposto a mudar. Estou cansado daquela vida, cansado daquela situação e quero realmente mudar. Porque só quando eu estou cansado é que eu aceito a necessidade de mudar comportamentos. Quantas são as pessoas que clamam a Deus? Alguns são tão sinceros que chegam a chorar, chora mesmo ali, compulsivamente se deixar. Mas no fundo, não vai acontecer nada, ele está tendo apenas o alívio. Tem muita gente, inclusive os teólogos lá atrás discutiam isso, é que eles acham, né, vamos dizer assim, que a gente peca, os que estudam a Bíblia, acham que a gente peca quando mostra um lado de Deus, mas não mostra o outro. Então, o versículo 27 lá de Mateus, ele deixa claro, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tem gente que para ali. Então ele entende que ele vem até Deus, está todo lascado lá, cheio de problema e tal, ele vem até Deus e Deus vai aliviar, Deus vai trazer sobre ele um alívio, vai trazer um refrigério, aquela coisa toda. Verdade. Porém, para que a pessoa viva isso, para que isso seja uma realidade na vida dela, tem o outro lado da moeda. E qual é o outro lado? Ela tem que aprender. Primeiro ela tem que aceitar, tomai sobre vós, entre outras palavras. Deus não pode me tratar por meio de obrigação. Deus não pode forçar a barra. Se ele forçar a barra, ele destrói. E é o que aconteceu no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Olha o que diz. Gênesis capítulo 6. Aqui Deus fala algo assim, realmente real. E que nós precisamos compreender. Lá em Gênesis capítulo 6, um pouco antes de acontecer o dilúvio, ele fala sobre isso. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, versículo 3. Diz aí, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, veja, letra maiúscula, Espírito Santo, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Aqui Deus já tinha reduzido o tempo de vida do homem, porque ele estava mostrando uma corrupção tão grande. Imagine você, a pessoa vivesse hoje, todo mundo que fosse, o mundo inteiro vivesse 1000, o que mais viveu é o Matusalém, 969 anos. E veja que aqui Deus reduziu para 120. Só aqui nós já entendemos que a consequência do pecado e até a redução de tempo de vida que temos aqui na terra, tudo consequência do pecado e da corrupção humana. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos se perderiam. Até aquele que é salvo, é escolhido, ele corre o risco de se perder. Por quê? Em Eclesiastes capítulo 8, o versículo, não me lembro agora, acho que é o 9, ele diz lá o seguinte, que o homem tem um coração sempre disposto ao mal. E a razão é porque diz lá que a obra má que o homem faz não é julgada de imediato. Porque Deus é bom e a misericórdia de Deus está sempre em ação. Então, muitas das vezes a pessoa vive no erro durante um tempão. Aí o outro olha e fala, mas o cara faz isso e aquilo, o outro se dá bem. Ele nem vai à igreja, a vida dele flui. Ele fala lá umas coisas erradas e está tudo certo. Ele faz isso e aquilo, outro e o negócio está indo para frente, de vento em polpa. Já é uma maneira que o diabo tem para poder levar a pessoa à corrupção. Então essa é a situação. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela então fez um comentário. E a defesa dela foi assim, a seguinte, olha, eu errei, mas o fulano de tal também errou, fez isso e aquilo outro, e ele foi perdoado. Falei, bom, tá certo, você está correto. Ele recebeu o perdão, assim, assim, assado. Porém, quando a pessoa está numa situação de erro e ela está realmente arrependida, ela vai procurar sempre referência daquele que não errou ou daquele que manteve-se de pé e não propriamente se comparar àquele que cometeu o crime. É aquela pessoa, por exemplo,
que eu já atendi caso assim. E todos os pecados têm consequência. Atendi caso de cônjuge e uma das partes caiu em tentação. E depois veio pedir ajuda, confessou lá o pecado. E aí na pergunta, aliás, na conversa, por que você fez isso? Ah, porque ele fez também, então veio assim em mim aquele desejo de vingança. Em outras palavras, cada um responde pelo seu próprio erro. Se a pessoa errou, eu vou errar porque ele errou também. Como assim? Mas é a maneira que o diabo tem de levar a pessoa à constância ou à continuidade da prática do erro. Por isso, Deus não pode começar nada na sua vida, não pode haver mudança enquanto não houver cansaço. Enquanto a pessoa não cansar das besteiras que faz, dos erros que faz, daquela maneira de se agir, atitude, compromisso, seja lá o que for, enquanto ela não cansar, Deus não começa a ajudar essa pessoa. E ela tem que se cansar e ainda mostrar um propósito de, a partir de então, aceitar o jugo do Senhor. O jugo quer dizer direção. Agora eu vou ser dirigido por Deus. O jugo lá, no original, quer dizer aquela madeira que se coloca em dois bois, os antigos carros de boi, né? Então colocava assim os bois e geralmente eles são colocados em pares, né? Então tem carro de boi que tem 5 pares, tem um nome técnico que eu esqueci, paria, alguma coisa assim. Então coloca lá de 2 em 2. E aqueles bois, eles têm que ter a mesma atitude. Eles pisam igual, eles fazem força no tempo certo, eles brecam no tempo certo, não pode ser diferenciado, porque se for assim, um vai prejudicar o outro. E é exatamente isso que Deus mais lamenta no homem. Ele não pode forçar a barra. Aqui tem tradução que fala, essa aqui não fala, mas tem tradução que fala que se ele resolveu não contender, não forçar a barra, não insistir com o homem, porque caso contrário ele destruiria a alma que ele criou. Então, quando Deus lidar com a pessoa que está com costume brincar e dizer, parece que alguns têm o espírito do jumento, o espírito do jirico, que empaca ali igual esses animais costumam fazer, e continua errando, continua fazendo, e eu sei de pessoas que já contaram histórias, que quando o jumento empaca, de fato, você pode matar ele, não sai do lugar não, você pode quebrar. Você pode fazer o que você quiser. Já houve casos, inclusive, de pessoa perder a cabeça, matar o jumento, meter um tiro na cabeça dele. Mas antes bateu muito. E pessoas que eram de lá, que estavam perto lá, que viviam neste mundo aí, lá no Nordeste, e disseram, pastor, não se explica, mas quando o jumento empaca, acabou. Pode bater, pode fazer o que você quiser. E esse camarada disse, eu conheci um caso de que o cara perdeu a cabeça de tal maneira, ele bateu, arrancou até sangue do bichinho, e ele não se moveu. Ele ficou tão fora de si que ele deu um tiro na cabeça do jumento. Que coisa, puxa, né? Aí eu até brinquei com ele, falei, nessa hora a gente tem que pensar qual dos dois que é o animal, né? Mas enfim, o caso é esse, é a natureza, e aquele animal tem. Já se sabe que quando ele empaca a linha, acabou. É considerado um animal que carrega muita carga, tem grande resistência, suporta muito peso, anda longas distâncias, suporta um calor exaustivo, mas tem essa característica, se ele empacar, acabou. Você pode fazer o que você quiser. Eu conheci um cidadão, o nome dele é Marcos, e o tio dele tinha uma cicatriz horrível no lado esquerdo da clavícula, e quebrou o osso e tudo. E sabe do que foi isso? Mordida de um jumento. Então, conheci pessoas que contaram essa história. E ele então conta que ele estava indo fazer não sei o que lá, e o jumento empacou. E aí ele bateu e deu chicotada e nada, e ficou assim com tanta raiva que ele deu um murro na cara do jumento e nada. Aí uma hora ele se perdeu de tal maneira, ele contou, ele deu rachando o bico, né? Ele contou que ele perdeu a cabeça de tal maneira que ele grudou a orelha do jumento e mordeu. A que ponto chega? E o jumento lá, empacado. Porém, quando ele virou as costas para o jumento e passou muito perto dele, ele deu-lhe uma mordida que quebrou até o osso da clavícula. Ele desmaiou. Só foi salvo porque alguém passou na hora lá e viu ele desmaiado, sangrando, e levou ele para o hospital. Teve que fazer lá um procedimento e tal, e ficou aquela cicatriz horrível.
Primeiro caso que eu conheço na vida de um camarada mordido por um jumento. Mas é a natureza do animal. Ele tem essa característica. Pode ser bom para qualquer coisa, mas quando ele empaca... E o homem, infelizmente, é assim também no sentido opinião, vontade, disposição. O cara empaca ali naquela porcaria que está fazendo, ou naquele erro que está comentando, e quem é que tira? Quem é que muda? E aí é bom que você saiba que nem Deus muda você se você insistir no erro. Nem Deus insiste. Porque lá no Provérbios diz que o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, ele será quebrado de tal forma que não há cura. Então Deus sabe que se ele forçar a barra contigo, comigo, qualquer outro ser humano da face da terra, seja inclusive cristão ou não, se ele forçar a barra, ele destrói a pessoa. Então ele prefere ver a pessoa se destruir no pecado, se destruir nas cabeçadas que dá na vida, para ela cansar. Para ela tomar uma decisão, preciso mudar, preciso ter uma mudança na vida, preciso agir de forma diferente. E aí então, todas as promessas do Evangelho e tudo quanto Deus prometeu em suas palavras, começa a fluir na vida daquela pessoa. E assim é o que vai ser sempre. Olha o que diz Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, capítulo. E o versículo é o 1. Aqui, mais uma vez, ele deixa claro isso. Olha o que ele diz. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Tem tradução que fala aos pobres. Pobre e manso aqui quer dizer pessoa que se entrega, pessoa que admite, pessoa que se rende. O pobre, que somos todos nós na grande maioria, precisamos trabalhar, né? Eu vivo só da obra, mas você que é um funcionário de uma empresa, com dor ou não, você tem que ir trabalhar. Com dificuldade ou não, você vai. Com mau humor, bom humor, você vai. Porque tem em você o senso de responsabilidade e o compromisso de saber que você precisa daquele salário para você se sustentar, para sustentar alguém, para pagar as suas contas. É necessário que se faça, ainda que tem o processo da aposentadoria, que chega um tempo, numa certa idade, a pessoa então não faz mais nada e recebe o que ela semeou durante anos da vida através da contribuição do INSS, ou que seja uma previdência privada. Mas a pessoa tem esse senso dentro de si, ela precisa trabalhar, ela tem essa situação. Então, a mudança na vida do homem começa quando o senso da realidade entra dentro dele, ele mostra cansaço e ao mesmo tempo passa a ser sensato em dizer, sem ele eu não posso mais continuar, sem Deus não tem mais como. E aí Jesus, por livre e espontânea vontade da pessoa, ele vem e coloca o jugo dele, que é aquela madeira que liga, que prende os pescoços por cima e baixo dos dois boi. Então, o jugo quer dizer isso. É Jesus literalmente carregando você. Agora quem dá a ordem é ele. E se você ler a história sobre a questão do carro de boi, entre os dois bois que estão ali na frente, se for só 2 ou se for 12, não importa. Mas é sempre colocado daqueles que são considerados os líderes. Então, no carro de boi, não lembro o lado, não sei se é o lado direito ou o lado esquerdo, você olhar aquele boi, acho que é do lado direito mesmo, ele que é o chefe. É ele que toca a caminhada. É nele que o cidadão lá que está conduzindo o carro, é nele que ele põe toda a sua expectativa. E é as atitudes dele que todos os outros seguem. Aquele ditado que diz, onde passa o boi, passa uma boiada, muita gente acha que refere-se ao fato de vir todos os bois correndo ao mesmo tempo e leva no peito. Não, isso aí é estourar, ou o estouro da manada, ou coisa assim do tipo. Mas o que quer dizer esse ditado popular é o seguinte: todo animal, em qualquer área, em qualquer que seja no galinheiro, que seja no canil, que seja em qualquer parte, todo local onde tem vários animais, um faz o papel de líder. Um é o que põe ordem na casa. Um é que é aquele que deixa claro que ele é o comandante. É assim em todo lugar. Se tiver 10 cachorros lá, você pode observar que tem um deles que ele que põe ordem na casa.
É ele que late mais alto, é ele que dá umas mordidas se necessário for. Deus criou assim, foi assim que fez. Então o boi, entre os bois lá, tem um que é o comandante. É ele quem toca a caminhada dos outros. Assim, espiritualmente, é o caso. Eu assumi Jesus como comandante da minha vida. E para onde ele quiser me dirigir, eu vou junto. Não tem como ir para outro lugar. Aquela madeira, se você reparar, ela é extremamente grossa. Razão pelo qual tem que ter força, né? Porque eles vão fazer o empuxo que fala, né? Eles vão puxar e se a madeira for fraca, quebra. Então a madeira é para quebrar mesmo, para ficar, aliás, para não quebrar mesmo. Ela é grossa, ela é pesada. Porém, Jesus disse que o jugo dele é suave. Sabe o que ele quer dizer? Ele fala mansamente com você. Ele não vai gritar, não vai pegar o seu pescoço e sacudir, sai daí! Nunca. Ele vai falar. Ele vai simples e puramente falar, como ele fazia no passado. Se você estiver debaixo do jugo dele, você obedece, você entende a voz dele e segue o comando. Se você não estiver ainda debaixo do jugo dele, você vai ter N razões para não praticar aquilo, ou para não deixar aquilo que é errado. E é aí que Deus, então, prefere esperar. Então veja que o Evangelho é destinado a algumas pessoas. Pessoas que mostram sinais de cansaço e pessoas que queiram se submeter. A mansidão aqui, quer dizer, o manso quer dizer aquele que se submete. Aquele que entende que precisa estar debaixo de orientação. Eu me lembro na faculdade, tivemos alguns problemas com alguns alunos, que os camaradas queriam discutir com o professor. O cara, 30 anos de profissão, de professor, de advogado, às vezes até mais. Eu me lembro um que ele tinha 30 anos de advocacia na prática e tinha 15 anos de professor. Ele resolveu, até parou uma parte do escritório, ele na época tinha muitos clientes, desfez de metade do escritório para ter mais tempo para ensinar, porque ele sentiu que ele tinha que colaborar, como ele diz, com o progresso do país, fazendo e formando bons advogados. E ele então, um dia, inclusive, numa discussão que teve, ele chegou a colocar na lousa. Falou, pessoal, vou mostrar para vocês aqui quanto é que eu ganho na faculdade. Ele colocou salarinho baixo, pelo nível dele, pelo conhecimento dele, pelos 30 anos de profissão e tal. E ele disse, olha, eu tenho um escritório na rua tal, se você quiser, você dá uma passadinha lá, a gente tomar um café e tal. E nesse escritório eu tenho 8 advogados que trabalham para mim. Eu estou aqui dando aula, não é pelo salário, não é pelo que eu ganho, mas é porque eu acredito que é uma missão que eu recebi de forma divina para colaborar com o país e formar bons profissionais que faltam no mercado. Essa era a ideia do camarada. E ele tinha umas características assim interessantes. Me lembro de uma vez que ele virou assim, falou, pessoal, eu não admito que cole nas minhas aulas, nas minhas provas. E vou falar com vocês com seriedade. Se você quiser nota e não quiser aprender, é só me falar. A nota que você quiser, você vai ter. Ninguém levou a sério, ninguém leva mesmo. Mas aí um dia, nós estávamos tendo lá uma prova, e ele pegou um, que inclusive era um dos que mais era habilidoso, mas aquele dia ele vacilou, e Danilo, o nome dele. E ele foi, arrancou a prova do Danilo. Falou, pessoal, eu já pedi para vocês, não colhem. Você pode colar aqui na sala de aula, mas lá fora, profissional não tem aonde colar. Se você não se formar bem aqui, você vai ser um péssimo advogado. Vou repetir, não colhem. Peçam a nota que vocês quiserem que eu dou. Ele arrancou a prova do Danilo, falou, você pode ser retirado da sala. E antes que ele se retirasse, ele brincou e falou assim, esqueci de um detalhe, qual nota você gostaria de ter? Ele deu risada e disse 10 e saiu desacreditado. Aí passou um tempo, está ele lá citando as notas dos alunos, e foi citando tal, Danilo, 10. Ele próprio ficou extremamente constrangido, como todo mundo. Como assim 10? Ó, pessoal, isso aqui é para provar para vocês que eu não me importo com nota. Só que o Danilo e qualquer um de vocês aqui sabe que esse 10 é mentiroso. Quem vai ter problema lá fora vai ser ele, não vou ser eu. Ninguém colava na aula desse professor.
Aquilo constrangeu de tal maneira que ninguém tinha coragem de colar. Ao contrário, alguns que tinham dificuldade procuravam ele antes da prova, pediam umas aulas de reforço ou coisa assim. Se fosse hoje ia ser até mais fácil com a internet, essas coisas todas. Iria mandar um monte de reforço de estudo, como também após a prova o cara já sabia que ele tinha ido mal e conversava com ele. Às vezes ele pedia para fazer um trabalho, fazer uma coisa assim lá e tal. Então ele era um cara assim que chamou a atenção de todo mundo. Eu mesmo fui prova disso. Eu fiz uma prova com ele uma vez, ele começou a entregar as notas das menores até as maiores. Aí tinha um grupo lá que a gente chamava de G5, que eram 5 meninas, que as notas delas eram sempre 9 e 10. Raramente saía dessa regra. E aí ele foi entregando e não entregou a minha e nem a delas. Aí começou por elas, entregou. Falei, nossa, eu fui tão ruim que é 0, porque ele começou do 2, já está no 10, e eu ainda não recebi. Ele falou, pessoal, deixei essa aqui por último. Essa aqui merece que eu leia. Quando ele começou a ler, eu falei, nossa, meu Deus do céu, sou eu. E ele leu, e eu todo constrangido. E ele leu, até eu fiquei cansado de ouvir o que ele leu. Aí ele falou assim, olha pessoal, essa nota aqui é uma nota diferenciada, mas merecedora. A pergunta era, o que se faz em tal situação? A resposta deveria ser, ato ilícito, mais nada. Só isso aí, ato ilícito segundo o artigo tal. O cidadão aqui, aí confirmou, falou, só pode ser eu mesmo. Ele explicou aqui, quase que desde o primeiro dia de aula até o último. Contou aqui, inclusive eu percebi que ele entendeu a matéria e está muito bem situado. Então, analisando tudo que ele falou, dá para entender nas entrelinhas que ele entendeu que o recado era ato ilícito. Provavelmente ele não encontrou a palavra e resolveu fazer essa redação. E realmente foi quase 30 linhas de resposta. E foi 9,5 a minha nota, até eu fiquei assustado. Mas enfim, era um cidadão que tinha uma característica que é o que o nosso Deus tem. Ele analisa a intenção do coração, ele sabe olhar para você e saber se você podia orar mais e não orou por safadeza sua, ou por credulidade, ou por crentice, ou que seja por carnalidade. Ele sabe tudo. Ele tem essa condição. Então esse professor é um professor amado por todo mundo. Segunda-feira era uma das aulas dele. Era a única aula que tinha todos os alunos. Todo mundo tinha paixão de ir na segunda-feira, que é um dos dias que menos gente vai à faculdade, mas a classe dele era cheia, porque ele passava uma paixão pelo que ensinava. Assim é Deus, irmão. Deus entende. Ele sabe se há boa vontade da sua parte. Ele sabe se você realmente vai assumir o jugo, que quer dizer responsabilidade. A partir daí, ele trata você de outra forma. E para a gente concluir isso, olha o que diz o Salmos, capítulo 25. Salmos 25, versículo 9. Aqui, inclusive, faz, como dizem, uma redundância. Ele repete 2 vezes aqui a mesma palavra. Olha o que diz. 8 e 9. Deixa eu ver. Vou ler do versículo 4 em diante. Diz aí, ó. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor, e ensina-me as tuas veredas. É uma oração. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todos os dias. Uma oração de quem depende, precisa e acredita nisso, a tal ponto que pede, ensina-me, guia-me. Espero em ti todos os dias, dai a nós o pão nosso de cada dia. É o que está dizendo aqui, versículo 6. Ele diz, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Entre outras palavras, eu preciso que Deus sempre me veja pelas suas misericórdias e através das suas benignidades. Misericórdia é ter compaixão da pessoa, é ver que o coração dela, alguém já disse que essa palavra pode ser destrinchada assim, miséria de coração, miser de miséria, e córdia, que quer dizer coração, né? Então, misericórdia quer dizer você olhar para a pessoa e ver o quanto ela é miserável,
naquela área. Miserável não naquele miserável que a gente fala, miserável, se eu puder eu grudo seu pescoço. Não, miserável no sentido de você olhar aquela pessoa como se fosse aí não usando de forma pejorativa, mas como se fosse aquela pessoa, coitadinho lá, né, vivendo na rua, aquela coisa toda, precisando do mínimo básico para sobreviver. Quando a gente vê isso, nos comove, principalmente pessoas que você tem, que você conhece, ouviu histórias, que ela está lá na rua e por aí afora. Quer dizer, você sente, né, a miséria daquela pessoa de estar naquela posição. A misericórdia quer dizer isso. Então Deus olha e fala, coitada, como é miserável esse aí. Esse aqui é miserável no perdão. O outro é miserável na santidade. O outro é miserável nas vitórias. E várias áreas da vida. Então ele nos olha assim, pelas suas misericórdias. E aí diz, pelas tuas benignidades, porque elas são desde a eternidade. Ou seja, Deus olha a pessoa com compaixão, com misericórdia, e ainda age de forma benigna, fazendo um bem para essa pessoa, apesar dos erros dela, apesar das falhas dela. E aí ele continua, versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Então veja que quem conhece a Deus sabe que Deus não vai tratá-lo conforme o pecado dele, mas sim através da misericórdia, desde que ele assuma que aquilo é errado e queira mudar. Então Deus considera a misericórdia e não a rebeldia da pessoa. Ele conclui, versículo 8, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Mas como é que Deus vai ensinar uma pessoa que acha que não está pecando? Como é que Deus vai mudar a vida de alguém que acha que está certo? Como? Não tem. Não tem Deus que possa fazer isso. Por isso, lá em Gênesis ele já disse, eu não vou contender com o homem. Eu vou destruir ele e não vai mudar. Porque na cabeça daquelas pessoas, como na cabeça de muita gente, fazer o que faziam era certo. Ele não via erro naquilo. Não havia possibilidade de Deus mudar aquela pessoa. Por isso, Jesus, quando veio, ele veio pregar o evangelho aos mansos, aos que estavam dispostos a dar o seu pescoço ou entregar-se ao jugo dele. Assim é o dia de hoje. Talvez Deus tenha hoje, estou falando aqui não só para a questão dos incrédulos, estou falando para nós cristãos, que Deus muitas das vezes está de braços atados, ou de braços cruzados, mãos atadas, como diz, porque Ele quer te dar alguma coisa, Ele quer elevar você, quer colocar você numa posição, mas Ele vê em você irresponsabilidade. Ele vê você descompromisso com aquela situação. Não há em você aquela disposição de se submeter ao jugo dele. Você quer orar quando quiser. Você quer vir à igreja quando quer. Você quer ler a Bíblia quando quiser. Você não tem aquela disciplina. E, aliás, a palavra discípulo, ela é a origem da palavra discípulo é de disciplina. Em outras palavras, você só pode ser discípulo de alguém se você permite ser disciplinado por essa pessoa. Ah, Jesus, meu mestre. A gente canta, mestre. E muitos de nós nem sabemos o que significa isso. Ele só é mestre de quem é discípulo. E só é discípulo o que se permite ser disciplinado por ele. O que acha que tem que falar o que quiser, tem que vestir o que quiser, tem que vir à igreja o dia que quiser, tem que orar o dia que quiser. Não tem como ser discípulo do Senhor. Não tem a menor possibilidade. E aí, ele conclui, versículo 9. Guiará os mansos retamente. E aos mansos ensinará o quê? Seu caminho. E os caminhos dele é caminho de vitória. É caminho de realização. É caminho de verdadeiras vitórias e triunfo em todas as áreas da sua vida. Mas para isso, ele tem que ver isso em você. Mansidão. Você tem disposição de tomar o jugo dele. E aprendei de mim, disse ele, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu não vou ficar gritando mais alto que você. Eu não vou ficar forçando a barra. Você faz se você quiser. Voluntariamente você serve a Deus. Uma das características que você sabe se a pessoa está no pecado ou não. Salmo 50. 51, na verdade. Salmo 51. É o salmo do arrependimento de Davi.
E aqui a gente percebe, então, uma situação da parte de Davi, onde ele diz situações. Ele diz assim, versículo 10 em diante, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O criar aqui é a nova criatura que nós somos hoje. E nós somos recriados em Cristo com um coração puro, um coração de aceitar o que Deus fala com pureza, sem misturar nada, sem achar as exceções. Ah, Deus é bom, mas vamos ver aqui, vamos ver o que está escrito. Coração puro é isso, é aceitar com pureza aquilo que está escrito e nele colocar a sua fé e agir dessa maneira. Lá diz que o Senhor é bom, e que ele é bom e reto, e ensina o caminho aos pecadores, desde que a pessoa admita que aquilo é pecado, desde que ela esteja cansada de dar cabeçada e dizer, eu quero mudar, Deus. E aí Deus então vem e põe o jugo dele sobre esta pessoa, e vai ensiná-la com mansidão e humildade. Aí aqui diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque o espírito do homem, quando caiu em tentação, lá no caso do Adão, naquela ocasião, o homem habituou-se a cometer erros, habituou-se a desobedecer a Deus. E só quem foi renovado em Cristo Jesus, nasceu de novo e tem um espírito reto, é que ele tem sobre si a obrigação e o compromisso de praticar o que está escrito. Ele tem essa disposição. Aí ele continua: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Ele diz: torna-me dar a alegria da sua salvação, e sustém-me com um espírito o quê? Voluntário. Característica de quem está no pecado. Ele perde a alegria da salvação, a satisfação, o prazer de saber que ele foi salvo acima de tudo do inferno. Mas nós fomos salvos da miséria. Nós somos salvos do adultério, da prostituição, da fornicação. Nós somos salvos da idolatria. Nós somos salvos do espiritismo. Nós somos salvos deste mundo maligno que tem aí fora. Nós somos salvos de tudo aquilo que é de ruim. Ele nos salvou. Salvar aqui quer dizer aquilo que Deus fez por nós na obra da cruz do Calvário. Torna-me dar alegria da tua salvação. Eu quero viver alegre, como um dia lá atrás eu conheci o Senhor e ver aquela satisfação, aquela alegria de ser agora salvo em Cristo Jesus. Só não tem mais essa alegria quem está no pecado. Quem desviou do caminho do Senhor, quem não faz mais o que Deus assim determinou para a vida dele, ele perde a alegria da salvação. Ele perde a alegria de ser santo. Ele perde a alegria de ser até do povo de Deus. Fica até olhando, olha lá o carnavalesco, todo feliz, e tal, e pula na avenida, aquela coisa toda, e blá, e tal, e prospera. Ele começa, inclusive, a invejar os ímpios. A alegria da salvação sai de tal maneira da pessoa que ela passa a ter inveja até dos pecadores. Ela sequer está prestando atenção, peraí, mas Deus me salvou da maconha. Ela olha o maconheiro feliz e diz, tá vendo? O cara fuma baseado, é tão feliz, eu sou de Jesus, estou lascado. Porque está no pecado. Qualquer característica ou sinal de pecado na vida da pessoa, ela perde a alegria da salvação. E aí, consequentemente, ela passa a negar-se a ser ensinada pelo Senhor. E quando ela faz isso, Deus não vai grudar o pescoço dela, sacudir e dizer, presta atenção, eu sou Deus, sem mim você vai para o inferno. Não vai fazer isso. Ele vai continuar sendo o que sempre foi. Esperando essa pessoa, quem sabe, cair em si, ficar cansada das porcarias que faz, da vida que leva, e diz, Jesus, me ajuda. Estou disposto. A partir de agora, o meu jugo, o jugo do Senhor pode estar sobre mim. Ah, é? Agora você deixa eu dirigir sua vida? Deixo. E aí vem, assume o controle. Passa a ensinar aquela pessoa, passa a levá-las à vitória. Então veja, torna-me da alegria da sua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmão, quando você está no fogo ali da salvação, da satisfação, você crê que Deus é contigo, você crê que está salvo e tal, você é voluntário. Eu preguei aqui um tempo, falei muito sobre o primeiro amor. Tem uma irmã entre nós aqui, que ela disse, pastor, eu nunca tive isso. Eu nunca passei isso.
Eu acho que eu nunca tive essa experiência, como o senhor fala aí, do primeiro amor. E é possível depois de crente. E aí eu contei lá para ela algumas experiências que eu soube de pessoas e tal, e fui explicando para ela. Até que um dia ela teve um encontro assim mais próximo de Deus. E ela disse: pastor, hoje eu não tenho mais preguiça de vir à igreja. Ao contrário, eu tenho satisfação. Hoje eu tenho prazer de ler a Bíblia. Eu tenho prazer de orar. Eu tenho prazer de dizimar. Eu tenho prazer de ser considerada salva, santa, filha de Deus. Eu tinha até uma certa cisma, se eu morresse, não sabia se ia para o céu. Hoje eu sei que se eu fechar os olhos aqui, estou eternamente com Cristo. É assim, irmão. É para todo mundo. Não disfarce a vida. Se você perdeu a alegria da salvação, está no pecado, filho. Mas quando fala pecado, pensa o quê? Ah, está adulterando, está pegando outra mulher, está roubando, está indo para a macumba, está fazendo coisa errada. Não, o simples fato de eu deixar aqui, vamos dizer que seja o caso. Deus quer que eu fique aqui, cumprindo o ministério, um X tempo, que seja o caso. E aí eu digo: não, Deus, cansei. Cansei daquele lugar, cansei daquele povo, cansei das coisas que eu lá passei, estou cansado, não quero mais. A partir daquele momento eu sou pecador, eu estou na rebeldia, eu estou dizendo: Deus, o que o Senhor quer para mim não é bom. Apesar de Deus ser bom, eu estou dizendo para Ele, como eu não quero, então o que o Senhor está fazendo para mim é ruim. Não quero, não estou mais disposto. E aí eu começo a fechar o coração, começo a empurrar com a barriga, começo a fazer de qualquer maneira, e Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias para deixar bem claro que eu estou no erro, mas eu insisto. Chega uma hora que eu vou ter que receber a punição por conta da minha rebeldia. Então, palavra pecado quer dizer errar o alvo. Deus te fez com o alvo para você acertar o alvo de ser um grande dizimista e ofertante na casa dele. E que seja aqui, por exemplo. Aí então, o próprio Satanás sabe se transfigurar em anjo de luz, convence você que você tem que ir para uma outra igreja da graça. Que esse pastor é bravo, que esse pastor é grosso, que esse pastor... Não, eu vou para a cidade de Ademar. Eu vou para o Primavera, eu vou lá para a igreja do Pedreira, porque é tudo igreja da graça. Está no pecado essa pessoa. Agora, vai você convencer a pessoa que ela está no pecado por estar numa igreja do mesmo ministério, mas na igreja que Deus quis para ela. Vai você convencer. Ela fica igual o jumento, empacado. E aí vem paulada, vem problema, vem dificuldade, e ela insiste: não, porque é assim mesmo, para vencer tem luta, tem batalha e tal. E o barco está afundando, e em alguns casos afunda, para depois a pessoa cair em si. Aqui tem um irmão, que eu esqueci o nome dele, mas enfim, ele é da cidade de Ademar. Eu me lembro no dia que eu estava aqui, e ele veio, participou do culto, e foi num dia de semana, então, percebe, sou uma pessoa nova, e eu então, depois ele pediu para falar comigo. E aí, ele contou toda uma história triste, e aí falou, não, que o pastor fulano e tal, deu lá nome aos bois, e contou toda uma história. Falei: sim. Quem foi que te chamou para fazer a obra? Foi o pastor fulano ou foi Jesus? Ah, foi Jesus. Foi ele que tratou contigo? Foi. O pastor participou disso algum dia? Não, senhor. Ele não tem nada a ver com isso. Não. Ele nem sabe disso. Ah, que bom. Então é o seguinte, vou ser sincero com você. Agradeço aí o seu oferecimento, que ele até falou que fazia um trabalho com jovem lá, aquele rolo todo e tal. Falei: amigo, se você vier para cá, que seja para ser membro, para ser obreiro, para plantar qualquer projeto que Deus deu para você aqui na Joaniza, você está em pecado e eu também. Então, querido, engula o seu orgulho, ore, fale com Deus, volte para o seu lugar, coloque isso. A esposa estava junto, até grávida, inclusive. Falei: olha, e você também assuma o seu lugar, hein? Dentro da sua possibilidade agora por causa da gravidez, mas volte ao seu lugar, volte a ser tia da escolinha e volte a fazer o que Deus mandou você fazer lá. Lá é o seu lugar, é lá que você tem que ficar. E aí ele arregalou o olho assim, e ele disse: pastor, não imaginei que eu fosse ouvir isso da sua boca. Eu falei: por que não? Ah, porque é muito comum a gente chega numa igreja e às vezes fala de uma insatisfação de outra igreja, o pastor apoia: não, fica aqui, Deus vai te abençoar aqui. Eu falei: pastor que não conhece a Bíblia.
ou não crer no que está escrito. Há casos que Deus até transfere mesmo uma pessoa de um lugar para o outro por ele em razões. Mas há casos que é o caso dele, está ofendidinho, magoadinho, porque o pastor falou lá umas coisas, pegou no pé da esposa dele, que era da escolinha, fez umas críticas a ele e ele ficou chateado. Conclusão, algum tempo depois o pastor saiu de lá. E ele continua. Essa é a regra, irmão. A obra que Deus tem para você fazer é ali, naquele lugar, naquela posição, naquele tempo. Isso é obedecer a Deus. Se você ler a história, o único pecado de Davi foi o caso de Betsaba e de matar o Urias, marido dela. Mas lê a história. Todas as guerras que Davi ia sair à guerra, ele consultava o Senhor. Devo eu, Senhor? Devo eu livrar a Keila? Uma vez ele livrou a Keila 2 vezes de ser atacado pelos filisteus. E aí, de repente, soube-se que chegou no ouvido de Saul, que falaram lá para o Saul que ele, Davi, estava em Keila. Questão de lógica. Ele fez tanto por eles, caberia a eles então dizer, Davi, fica tranquilo, que nós vamos ajudar você, nós vamos esconder você, nós vamos apoiar você. Ele consultou o Senhor e disse, Senhor, devo eu ficar aqui? Ou eu tenho que ir embora, porque eles vão me entregar? O próprio Deus disse, filho, falou em outras palavras, né? Filho, faz a mala e vaza, porque se eles tomarem um tapa, eles vão entregar você. E assim Davi fez. Podia ficar revoltado, miseráveis, eu fiz tanto por esses malditos, eu ajudei tanto eles, agora que eu preciso, esses fariseus me entregam. Não, tá bom, Deus. Eles não aguentam, a bucha vai me entregar? Estou indo embora. Pegou o cavalo lá, ele e os seus 600 homens, e ó, picou a mula. Simples assim. Leia a história. O livro de Reis, capítulo 8 em diante, mais ou menos, começa a falar sobre as vitórias de Davi. Você sabia que Davi nunca perdeu uma guerra? Nunca. Em hipótese alguma, ele perdeu. E havia guerras que estava ele e meia dúzia de homens e venceu 18.000 soldados lá no Vale do Sal de Jezabim. O camarada fazia coisas assim, fora do padrão, surreal, como diz. Qual era o segredo de Davi? Se Deus mandasse, qualquer que fosse a coisa, ele praticaria. Não importando quem fosse, não importando onde fosse. Essa é a regra. Isso é ter Deus como Senhor da tua vida. O jugo da sua vida está nele. E aí Deus vai te ensinar. Olha, não confia no fulano. Não, confia no fulano. Estenda a mão, põe a mão no bolso, ajuda o fulano, que eu vou te abençoar. É assim. Não é do jeito que você achar legal. Ah, eu acho que eu vou fazer e vou tomar a decisão. Eu me lembro em Mogi, só para a gente finalizar. Uma irmã, eu conhecia ela de longe. Um dia eu estou lá no escritório, o irmão chegou e falou assim, pastor, Deus ouviu nossas orações. Falei, o que aconteceu? A irmã tal, assim, sabe, quem é? Sei. Ela deu uma oferta especial. Lembro como hoje, R$3.000. 2003. E aí eu falei, irmão, ela deu em quê? Em que situação? Foi em espécie? Naquela época usava-se ainda muito cheque. Ou foi em cheque? Isso é um cheque. Falei, faz o seguinte, irmão, pega esse cheque, guarda em tal lugar, não deposita não. Ele olhou para a minha cara, não, pastor, mas não é predatado não. Falei, sim, eu já entendi o recado, guarda o cheque. Passou 15 dias, ela teve um pau com o marido lá, aconteceu um fato, onde ela foi bater lá na igreja. Porque eu estou aqui há tanto tempo, isso, aquilo, outro, eu sempre ajudei a obra, ajudei Jesus, ajudei a igreja, inclusive esses dias eu dei até uma oferta especial. Falei, irmão, acho que a senhora não confere o extrato dos seus bancos, né? Mas se conferisse, a senhora ia ver. Fulano, cata o cheque lá, trouxe aqui, ó. Faça o que a senhora quiser do seu dinheiro. Nunca mais apareceu na igreja. Depois eu fiquei sabendo que ela já tinha tido esse comportamento anteriormente. A tal ponto de fazer ameaça, que se não devolvesse o dinheiro dela, ia para a justiça. Como assim? Como assim? Agora você vê a pessoa dentro da igreja, doutrinada, já foi aprendeu sobre as regras e age dessa forma, como alguém já disse, bandidamente. Não existe a palavra, mas um termo que inventaram. Como é que pode ser bandido assim? Eu estava com a cabeça no mundo da lua.
Deixa o camarada usar um tráfico lá, usar uma droga, depois vai lá, fala para o traficante que se arrependeu, devolve a droga usada e pede dinheiro de volta para ver o resultado. Ah, pastor, mas o cara é bandido, o cara é mau. Sim, mas eu estou falando no sentido de temor, respeito. Caberia a pessoa, se fosse o caso até de Jesus, o Senhor me abençoa aqui, porque eu acho que eu não fiz a coisa correta, mas o Senhor põe a mão e me abençoa. Não, foi lá, ainda em tom de ameaças, depois que eu soube disso, porque esse meu auxiliar, pastor Henrique, que estava aqui, que veio aqui, aliás, ele era meu auxiliar na época. E aí ele comentou que eu tive essa atitude lá na igreja, que ele não entendeu, depois ele compreendeu. E ele estava falando com um pastor que tinha sido auxiliar lá em Mogi um tempo atrás, e aí lembrou da história e falou, ela já fez isso uma outra época. Então você vê, a pessoa já tem sobre si aquela disposição para fazer o erro. Ora, se errou uma vez, tudo bem, mas de novo, o que alguém tem a ver com os problemas do marido dela e da vida dela? Ela serve a quem? Serve o marido? Como assim? Como se Deus precisasse do dinheiro dela? A gente tem que realmente respeitar o limite de cada um, mas uma coisa é certa, querido, Deus não precisa do meu dinheiro para nada, não. Nem do seu, nem de ninguém. Se quiser dar, que seja voluntário. E dá acreditando que é dando que se recebe. Não quiser dar, suave, filho. Pega o seu dinheiro, viaja, faz o que você que bem entender. Porém, saiba, o que o homem planta, o homem colhe. Simples assim. Diz o livro de Provérbios 11, com a mesma 2 pesos e 2 medidas, Deus não se agrada. Então, entre outras palavras, se para tal coisa tem muito valor, então para Deus tem que ter também. Essa é a regra. Então, coloque isso no seu coração, faça Deus ser, de fato, o seu juiz, o seu ajudador, o seu pastor. Se Ele for o seu pastor, nada te faltará. Agora, então, vamos preparar o nosso coração. Feche os seus olhos, Pai. E ligados estamos contigo, que o Senhor nos ajude a jamais cair em tentação, ao que se diz respeito a essa situação, de achar que o Senhor pode fazer forçando a barra. O Senhor não força a barra. O Senhor espera que a pessoa mostre cansaço, uma disposição para aceitar o seu jugo, aceitar que do jeito dela não dá certo, tem que ser do seu jeito, aceitar que o Senhor não errou quando a chamou, como diz o Senhor lá em Mateus 11, o capítulo, versículo 6, o Senhor disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Às vezes, Deus, a pessoa está escandalizada, acreditando que o Senhor errou, que o Senhor cometeu alguma falha. E hoje é hora de limpar o coração, é de ter o coração puro, como diz, os puros, os limpos de coração verão o Senhor. Eles verão o Senhor como o Senhor é, com a sua bondade, com a sua habilidade, e verão as suas mãos fortes e santas, mão que há poder para exaltar e glorificar quem assim o Senhor quiser, e também mão para poder nos dar autoridade contra o mal, para expulsar todo e qualquer tipo de mal que lute contra a nossa santidade ou a palavra que o Senhor nos tem dado. Assim, Pai, fica a palavra em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a Santa Ceia, para quem que é? Para os filhos, para aqueles que aceitaram Jesus, diz a Bíblia que todos quantos aceitaram, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a regra, e você então poderá participar. Agora, faça consciente, porque quem bebe indignamente, ele acaba perdendo a bênção do Senhor. Para você de casa, deixa eu falar rapidinho, você pode servir já, em nome de Jesus. Você de casa, está aqui o envelope do dízimo da oferta, e você então pode fazer uma transferência, se você assim achar por bem. Aqui atrás tem o meu WhatsApp também, da minha auxiliar. Depois que você fizer, você mande para nós, em nome de Jesus. Lembrando que, na próxima sexta-feira, dia 18, às 19h30, nós vamos estar então participando aí de uma reunião especial com o pastor Leandro Bernardes, aonde nós vamos então receber a graça e a força do poder de Deus. E Deus então vai fazer a obra e realizar milagres na sua vida. Você tem um amigo, você próprio precisa de uma bênção libertador, algo que vai mudar a sua história. Então, sexta-feira, 19h30, estamos orando juntos. Já conversei com ele sobre essa reunião. Vai ser algo memorável para você. Então, faça o esforço de estar conosco. Sexta-feira, agora, dia 18, às 19h30. Tá certo? Fique na paz, Deus te abençoe rica e abundantemente. A gente volta em tempo oportuno.